A internet surgiu na Guerra Fria. Criada com objetivos militares, era uma das formas das forças armadas norte-americanas de manter comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de comunicação. No dia 29 de outubro de 1969, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Foi um momento histórico, uma vez que o primeiro e-mail foi enviado. Depois, nas décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins militares, a internet também começou a ser um importante meio de comunicação acadêmica. Estudantes, professores e universitários, principalmente dos Estados Unidos, trocavam ideias, mensagens e descobertas pela internet. Somente em 1990, a internet começou a alcançar a população em geral. Nesse ano, o engenheiro inglês Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. Os principais sistemas e aplicativos de internet dos últimos anos criados foram a Google em 1998, o Yahoo em 1995, a Netflix em 1997. Em 2002 houve o lançamento do Xbox Live, em 2003 o lançamento do Skype, em 2004 o lançamento de duas redes sociais, o Orkut e o Facebook, em 2005 o lançamento do YouTube, em 2006 o lançamento do Twitter, em 2009 o lançamento do WhatsApp, em 2010 o lançamento do Instagram, em 2011 o lançamento do Snapchat. A internet no Brasil iniciou-se em setembro de 1988, quando no Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado no Rio de Janeiro, conseguiu acesso à BitNet, através de uma conexão de 9.600 bits por segundo estabelecida com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Depois foi disponibilizada apenas para pesquisas para algumas universidades. A internet só começou a ser comercializada uns anos mais tarde, em meados de 1994. Ela começou a ser vendida pela empresa de telecomunicações Embratel. Em 1995, o Ministério das Telecomunicações, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, começaram atividades para disponibilizar acesso à internet para a população brasileira. O grande boom da rede aconteceu ao longo do ano de 1996, um pouco pela melhoria dos serviços prestados pela Embratel, mas principalmente pelo crescimento natural do mercado. A internet brasileira crescia bastante, tanto em número de usuário quanto de provedor de serviços prestados através de rede. Topologias de rede. A topologia de rede é o padrão no qual o meio de rede está conectado aos computadores e os outros componentes de rede. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrita fisicamente ou logicamente. A topologia física representa como as redes estão conectadas e o meio de conexão dos dispositivos de rede. A forma como que os cabos são conectados e que genericamente chamado de topologia de rede influencia em diversos pontos considerados críticos como a flexibilidade, velocidade e segurança. A topologia lógica refere-se à maneira como os sinais agem sobre os meios de rede, ou à maneira como os dados são transmitidos através da rede a partir de um dispositivo para outro, sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. A topologia lógica são frequentemente associadas a Media Access Control, métodos e protocolos. Topologias lógicas são capazes de serem reconfiguradas dinamicamente por tipos especiais de equipamentos como roteadores e switches. Topologia barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento. Todas as outras escutam e recolhem para si os dados destinados a elas.
Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada, e se o outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre a colisão e é preciso reiniciar a transmissão. A topologia estrela é a mais comum atualmente. Ela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os pacotes para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, uma das portas concentrador ou uma das placas de rede estiver com problema, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede. Topologia anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, formando um círculo fechado, ou seja, o anel. Os dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingir o seu destino. Uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações, através das retransmissões, até ser retirada pela estação destino ou pela estação fonte. Topologia malha. Essa topologia é muito utilizada em várias configurações, pois facilita a instalação e configuração de dispositivos em redes mais simples. Todos os nós estão atados a todos os outros nós, como se estivessem entrelaçados, já que são vários os caminhos possíveis por onde a informação pode fluir da origem até o destino. O protocolo TCP/IP não é na verdade só um protocolo. Eles são um conjunto de protocolos, o TCP e o IP. Ele é dividido na camada de aplicação, transporte, internet e interface com rede. Na camada de aplicação, você encontrará os protocolos de aplicações, como para e-mail, para transferência de arquivos e para navegação web. Cada tipo de programa se comunica com um protocolo de aplicação diferente, dependendo da finalidade do programa. Após processar a requisição do programa, o protocolo na camada de aplicação se comunicará com outro protocolo na camada de transporte, normalmente o TCP. Esta camada é responsável por pegar os dados enviados pela camada superior, dividi-los em pacotes e enviá-los para a camada inferior. Além disso, durante a recepção dos dados, esta camada é responsável por colocar os pacotes recebidos da rede em ordem e verificar se o conteúdo dos pacotes está intacto. Na camada de internet, nós temos o IP, que pega os pacotes recebidos da camada de transporte e adiciona informações de endereçamento virtual, isto é, adiciona o endereço do computador que está enviando os dados e o endereço do computador que está recebendo os dados. Esses endereços virtuais são chamados de endereços IP. Em seguida, os pacotes são enviados para a camada imediatamente inferior à camada de interface com a rede. Nessa camada, os pacotes são chamados de datagramas. A camada de aplicação. A camada de aplicação ela comunica-se com a camada de transporte através de uma das portas. As portas são numeradas e as aplicações padrões usam sempre uma mesma porta. Por exemplo, o protocolo SMTP utiliza sempre a porta 25, o HTTP utiliza sempre a 80 e o FTP portas 20 ou 21. Na camada de transporte, que é responsável por pegar os dados passados pela camada de aplicação, transformá-los em pacotes na recepção de dados, o protocolo TCP pega os pacotes passados pela camada de internet e trata de colocá-los em ordem, né? Já que os pacotes podem estar fora de ordem, ele confere eles e ele manda um sinal chamado ACK ao transmissor, avisando que o pacote foi recebido corretamente e que os dados estão íntegros. Existe um protocolo que opera nessa camada que não tem esses recursos. Esse protocolo é chamado de UDP. A camada internet é responsável por adicionar um cabeçalho ao pacote de dados recebidos da camada de transporte, onde, entre outros dados de controle, será adicionado também o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. A placa de rede de cada computador tem um endereço físico. Esse endereço está gravado na memória ROM e ele é chamado de endereço MAC. Em uma rede local, se o computador 1 quiser enviar dados para um computador 2, ele precisa saber o endereço MAC do computador 2, enquanto que em uma pequena rede local, os computadores podem facilmente descobrir o endereço MAC de todos os PCs.
Interface com a rede. A camada é definida pelo tipo de rede física a qual seu computador está conectado. Quase sempre seu computador estará conectado a uma rede Ethernet. Como foi citado, o conjunto de protocolos TCP/IP ele lida com a camada 3 a 7 do modelo OSI. A Internet lida com a 1 e a 2, ou seja, ela lida com aspectos físicos. Assim, uma complementa a outra, pois é necessário 7 camadas para estabelecer uma conexão de rede. HTTP é utilizado para transportar páginas HTML de servidores web para navegadores. O protocolo é utilizado para realizar a comunicação entre servidores web e navegadores instalados em computadores clientes. SMTP é utilizado para transporte de e-mail, sendo que o SMTP é uma aplicação utilizada para transporte e não um meio de transporte. Por isso ele se localiza na camada de aplicação. FTP permite a transferência de arquivos entre dois computadores através de login e senha. SNMP é utilizado para gerenciar todos os tipos de elementos de rede baseando no envio e recebimento de vários dados. DNS são grandes bancos de dados espalhados em servidores localizados em várias partes do mundo. Telnet permite acesso remoto a qualquer tipo de máquina que esteja rodando o módulo servidor. Ele se baseia em TCP para transporte. Os navegadores, ou em inglês browsers, são programas concebidos para abrir páginas de internet, conhecidas também por websites ou simplesmente sites. Podem ser escritas nas linguagens como HTML, HTML5 ou XHTML. Esses sites têm de estar hospedados em servidores web. Para poderem funcionar, a comunicação dos navegadores é feita através de servidores web, utilizando diferentes tipos de protocolos de transferência, entre os quais o mais conhecido é o HTTP. O primeiro servidor web foi inventado pelo britânico Tim Berners-Lee e pelo belga Robert Cailliau, que desenvolveram e conseguiram a primeira comunicação entre um cliente HTTP e o servidor através da internet nos finais de 1990. Não é possível dizer com certeza sobre como será a rede em 100 anos. No entanto, muitas hipóteses levantadas parecem ser caminhos seguros, que poderão se tornar realidade dentro de algum tempo, como por exemplo o conceito de Internet das Coisas, que é de quase tudo em sua casa será tecnológico, e você poderá controlar tudo com um controle remoto, por exemplo.